quinta literária de hoje é dedicada à memória, a memória do poeta e editor mineiro Edson Moreira, que neste 30 de maio de 2019 estaria completando 100 anos. Portanto, hoje seria o centenário de Edson Moreira, irmão de Vivaldo Moreira, de Pedro Paulo Moreira. É uma família muito forte na literatura em Minas Gerais, né? Particularmente na cidade de Belo Horizonte. Tiveram livraria durante décadas lá, editora Itatiaia, e hoje, por acaso, até nesta mesma hora, a Academia Mineira está celebrando lá em Belo Horizonte, na Rua da Maria, o centenário de Edson Moreira, que foi membro da Academia Mineira, como seu irmão Vivaldo, que é o presidente perpétuo. Então, eu dedico a quinta literária de hoje à memória de Edson Moreira, um poeta premiado e um editor muito importante no Brasil, né? Editor de literatura brasileira, fortemente editor de literatura brasileira. Eu queria anunciar também que os dois próximos eventos da ANE, com participação da ANE, ocorrerão na semana que vem, na terça-feira, dia 4, o lançamento de 2 livros de poesia do nosso associado e diretor, Salomão Souza. Isso acontecerá no restaurante Carpetiba, aqui da 104 Sul, a partir das 19 horas. É tanta coisa. Obrigado. Desculpe. Então, acertei quase tudo, né? Quer dizer, Salomão, 2 livros, terça-feira, dia 4, mas onde se lê, onde se leu Carpe Diem, lê-se Beirute. Onde se leu 104 Sul, lê-se 109 Sul. Agora está tudo falando. Acertei. E outra coisa também que eu queria falar, comunicar, é que depois deste evento, no dia 4, no Beirute, do lançamento dos livros do Salomão, nós vamos ter dia 13 aqui, portanto, daqui a 2 semanas, contadas de hoje, vamos ter aqui o lançamento do livro Quintas Literárias 2018, que é um livro da ANE. É um livro que a gente reuniu, mais uma vez, pelo 2º ano consecutivo, as palestras, os textos das palestras que foram feitas aqui no ano de 2018. Nós lançamos o de 2017, o correspondente de 2017 no fim do ano passado, e agora conseguimos adiantar um pouco e estamos lançando já no meio do ano aqui um livro que corresponde às palestras do ano passado. Hoje nós vamos ter aqui mais uma vez o privilégio de contar com uma palestra de nossa associada e dirigente também, diretora da ANE agora, eleita na última Assembleia, Vera Lúcia de Oliveira, sobre um tema que faz parte do universo de pesquisa dela, que é essa interseção de literatura e psicanálise. Né? Aqui já falou, dentro desta linha de pesquisa, sobre a obra de Shakespeare, de William Shakespeare, já falou sobre a obra de Lúcio Cardoso, né? Que lembra da Crônica da Casa Assassinada, já falou sobre Clarice Lispector, Raul Pompeia, né? foi um Ateneu, enfim, tudo nessa linha de pesquisa. E hoje chega a esse ponto altíssimo da ligação, né, de literatura e psicanálise, que é a obra de Dostoiévski. Então, eu vou, sem maiores delongas, né, vou passar a palavra à Vera Lúcia de Oliveira, agradecer a presença de todos. Após a palestra, vai haver um período de 10 minutos, ou coisa parecida com isso, para perguntas. Você acolhe, né? 10 minutos de pergunta, né? E depois nós vamos confraternizar com a Vera Lúcia lá no foyer da ANE, num coquetel que está sendo oferecido conjuntamente pela própria ANE e por ela. Então, vou passar a palavra à Vera imediatamente. Muito obrigado a todos mais uma vez. Boa noite. Primeiríssimo lugar, agradecer muito o convite do Fábio, sempre me dando a oportunidade de apresentar algum trabalho aqui, né, de falar de literatura. E aos amigos, mas tão queridos, né, que fico comovida de saírem de casa, tanta ocupação de todo mundo e sempre comparecem. Agradecer ao Paulo, meu marido, que sempre me ajuda, e eu espero que eu possa dizer alguma coisa hoje que interesse ou que tenha alguma novidade para vocês, tá bom? Então, nós vamos falar do nosso... Na Rússia eles falam, nunca fui lá, mas eu ouvi a pronúncia, Dostoiévski. É Dostoiévski, né? Então, Dostoiévski, saiu a foto dele, uma pintura,
E eu escrevi o texto, eu gosto mais de ler para eu manter assim, um fio narrativo, né? Para eu não me perder muito e dizer as coisas encadeadamente. Então vamos lá. Já pensou você cruzar com você mesmo numa rua ou numa esquina? Ou numa ponte em meio a uma forte bruma na noite branca de São Petersburgo? Ou, pior ainda, dar um beijo em seu próprio rosto? Isso é o que de Dostoiévski, seu segundo romance, publicado em 1846, aos 25 anos de idade, obra que dividiu a crítica russa com essa história desconcertante, provocando as mais diversas reações do público por sua complexidade narrativa e experimentações estilísticas à frente do seu tempo e levando o autor a uma grave crise nervosa, deixando-o doente de desgosto. É sobre isso que vamos falar, sobre o fato estranho de alguém defrontar-se inesperadamente com a própria imagem. A ideia do homem duplicado em si não é nova, pois já vimos no Banquete de Platão a divertida fábula de Aristófanes sobre a origem do homem de forma redonda que, com duas faces opostas em uma só cabeça, 4 mãos e 4 pernas, e com grande força e presunção, achou-se muito poderoso, voltando-se contra os deuses, sendo assim castigado por Zeus, partido ao meio, enfraquecido. Ficou então com uma cabeça, um rosto, 2 braços e 2 pernas. E, segundo a cosmogonia de Aristófanes, ficou também procurando para sempre a sua metade perdida para completar e restituir a forma original de perfeição da união primitiva. Autores de várias épocas escreveram sobre esse tema. Para citar os mais célebres, começaremos pelo multitalentoso Hoffmann, E.T.A. Hoffmann, alemão que viveu de 1776 a 1822 e destacou-se no sombrio romantismo de seu país, com histórias sobrenaturais de muita imaginação, influenciando entre outros Baudelaire, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, Dostoiévski, Oscar Wilde e ainda o nosso Álvares de Azevedo com o genial Macário. Essa literatura fantástica rompe com a ordem racional, transgredindo os limites entre o material e o espiritual, na busca de sentido, talvez, para a existência de um universo sem barreiras, ou ligado pelo invisível, como elo de uma corrente misteriosa. Dizem na África, tudo é dobrado de invisível. Para eles o rio tem alma, as árvores têm alma, tudo é dobrado de invisível. Então aqui pode ser que alguma coisa seja ligada pelo invisível, como elo de uma corrente misteriosa. Freud, em seu famoso estudo sobre o estranho, Heimlich, fez uma análise, esse tema é termo técnico da psicanálise, né? Depois vou passar ali. Faz uma análise penetrante do conto O Homem de Areia, que está aí, de Hoffmann, história que para ele tem conteúdo inconsciente não só do narrador, como também do autor, dada a sua infância difícil, sem a presença dos pais, sobretudo do pai. O que vale também para Allan Poe, que teve a infância marcada pela perda dos pais, pela insegurança e amargura, e que também nos aterroriza com suas histórias extraordinárias de terror psicológico e estilo macabro, provocando no leitor aquele sentimento de hesitação perante a trama que, segundo Todorov, é o que caracteriza a literatura fantástica. Segundo esse crítico, o Todorov, o quase acreditar, é uma expressão dele, entre aspas, na história resume o espírito do gênero.
Essa é também a opinião de Jentsch, cujas ideias sobre o estranho foram o ponto de partida de Freud para o seu estudo. Que leitor de Poe nunca se impressionou ou nunca compartilhou o horror de William Wilson ao se ver duplicado no colega e perseguidor William Wilson? Perseguição do eu ao eu mesmo, que, como veremos, é uma das características do duplo. Esse conto eu coloquei assim para dar uma sugestão, quem quiser ler depois, que grava melhor vendo, né? É o Homem de Areia. Essa história inspirou o filme alemão O Estudante de Praga, de 1913, dos diretores Paul Veneguer e Stellan Heye. E o curioso jogo das influências segue adiante. Esse filme inspirou o grande psicanalista Otto Rank a investigar a figura do duplo, questão central da história. Então, o trabalho do Rank é de 1914, o filme é de 13. Então, ele se inspirou no filme O Estudante de Praga para estudar o estranho. Em sua investigação abrangente porque ele foi para todas as culturas, estudou na cultura dos ciganos, nas religiões, na literatura. Ele fez um estudo bastante detalhado do duplo na literatura, observando que certos autores ligam o duplo à sombra, outros à imagem do espelho, outros ainda a uma forma de alucinação. Mas o que chamou a atenção do psicanalista, do Rank, é que sempre se trata de uma imagem idêntica do protagonista, até nos mínimos traços, como nome, voz e indumentária. Palavras dele aqui. E que esse duplo lhe atrapalha a vida. E o duplo de Borges no conto O Outro? Sentados lado a lado no banco de jardim, o Borges velho dialoga com o Borges moço. Freud trata do duplo como mais um fenômeno, aqui é Dostoiévski de novo, né? Da estranheza. Do sujeito que se identifica de tal forma com outra pessoa que fica em dúvida sobre quem é o seu eu, o self. Ou substitui o seu próprio eu, self, por um estranho. Em outras palavras, há uma duplicação, divisão e intercâmbio do eu. E concordando com Nietzsche, Freud concorda com Nietzsche, diz que há o retorno constante da mesma coisa, seja na repetição dos mesmos aspectos, das mesmas características, dos mesmos crimes e nomes, através das gerações que se sucedem. Para Freud, o tema do duplo foi abordado de forma muito completa pelo já citado Otto Rank. Deixa eu ver se tem o Freud aqui. Não. Começando aqui de novo. Acho que eu pus o Freud. Ah, tá. Ah, tá aqui com o Otto, né? Uma foto do sol, os dois, tá bom. Então, para Freud, o tema do duplo foi abordado de forma muito completa pelo Otto Rank, que fez também ligações do duplo com os espíritos guardiões, com a crença na alma e com o medo da morte. E considera que a ideia surpreendente de Rank é que, originalmente, o duplo era uma segurança contra a destruição do ego, uma enérgica negação do poder da morte. E provavelmente a alma imortal foi o primeiro duplo do corpo. A duplicação como defesa da extinção, diz Freud. Assim como os antigos egípcios desenvolveram a arte de fazer imagens do morto em materiais duradouros. Essas ideias, segundo Freud, aspas, brotaram do solo do amor próprio ilimitado, do narcisismo primário que domina a mente da criança e do homem primitivo. Entretanto, quando essa etapa está superada, o duplo inverte o seu aspecto.
depois de haver sido uma garantia da imortalidade, transforma-se em estranho anunciador da morte. É o que veremos agora em O Duplo de Dostoiévski. Então, por enquanto, a gente tem o desejo de imortalidade e o narcisismo, né? O Duplo de Dostoiévski apresenta já nas primeiras páginas índices importantes do que iremos encontrar adiante. A personagem Yakov Petrovich Goliatkin, que chamaremos daqui para frente apenas de Godialikin, acordou de manhã e levou 2 minutos para até saber que estava realmente acordado. As paredes e os móveis do quarto olhavam-no como se fossem rostos conhecidos. Assim, Goliatkin teve a certeza de que, aspas, não estava efetivamente em nenhum reino fantástico, mas em São Petersburgo, na capital, na rua Chestilanonaya, no 4º andar de uma casa grande, nos seus próprios aposentos. Em seguida, olhou-se no espelho e ficou muito satisfeito com a própria imagem. Em referência a um possível reino fantástico, essa referência a um possível reino fantástico, a imagem do espelho, vai somar-se à fala do samovar que fervia o chá e que disse a Goliatkin com calor de sua estranha fala: estou pronto, meu amigo, tire-me daqui. E Goliatkin está zangado com o servo Pietrushka, a quem acusa de ter-lhe vendido a alma por algum dinheiro. Vale ressaltar aqui o aspecto estranho de Pietrushka, com sua nova livreta, que observa o patrão com extraordinária curiosidade. Então, à medida que a gente vai lendo, o leitor bem atento vai juntando as pontas. Né? Ele acorda, não tem certeza se está bem acordado, as paredes estão olhando e falando com ele, o samovar que pega o chá dele está, tire-me daqui, o criado dele está olhando ele com a cara estranha. Então já começa uma série de estranhamentos, né, que ele vai jogando aqui e ali. Assim, logo de manhã, Goliatkin sai para um passeio no coche alugado e fica incomodado quando se sente observado na rua. Fica aborrecido achando que um colega da repartição falou alto com ele, quando na verdade o sujeito apenas lhe apontou o dedo. Quando o chefe da repartição passa por ele na carruagem, ele fica muito perturbado e diz para si mesmo: não sou eu. Quando eu li essa frase, peraí, ele diz: não sou eu, né? Então há um estranhamento aqui, porque ele, eu vou explicar um pouquinho depois, ele já disse que ele não é ele. Vamos ver por quê. Resolve de repente interromper o passeio e ir visitar o médico. Essa passagem do médico aqui é longa. Ele vai à casa do médico, onde está o consultório. O médico Christian já fica olhando para ele com um ar esquisito, está achando que alguma coisa não vai indo bem. Né? Então ele conversa e diz que está sendo perseguido por inimigos. Né? Então ele diz que ele é solitário. Então, sempre inseguro e atrapalhado, Goliatkin não sabe como portar-se na casa do médico, porque a casa do médico era uma casa muito mais rica. Então, ele sempre se sente estranho nesses ambientes. Aí ele diz que é um homem solitário, e o médico, a gente entende que ele é solitário mesmo, porque o médico insiste em que ele deve mudar de vida, divertir-se, ver outras pessoas, ir ao teatro. Mas Goliatkin diz gostar de sua vida recolhida, sossegada. O médico olhou desconfiado, como se tivesse um mau pressentimento. Então ele fica quieto. A característica das pessoas que se sentem perseguidas, elas andam muito, né? Que já tem a paranoia. Ele anda para cá, anda para lá e fica falando, fala mal, critica que tem mais incêndio. De maneira que ela parece de ver seus olhos então de maneira, os lábios mudos e os traços do rosto movem-se. O senhor Goliatkin treme. Depois desatou
quis falar, mas a palavra não saía. Então ele queria sair, não saía. Queria falar, não falava. Finalmente retirou-se, deixando o médico espantado. Saiu muito contente de si, alegre, mas bastou entrar na carruagem para ser tomado por uma sensação estranha e desagradável, diz o narrador. E pensou, este medicastro é um imbecil. Então ele foi procurar ajuda e já saiu descontente com o médico. Outra forma de perturbação no tema do duplo é a elevação do sentimento de autoconsideração, que, segundo Freud, é uma regressão a um período em que o ego não se distinguia do mundo externo e de outras pessoas. Nesse início de romance, já temos de sobra índices de que algo muito grave poderá ocorrer ao Sr. Goliádico. O seu comportamento estranho, apontado inúmeras vezes pelo narrador, não deixa dúvida de que estamos diante de um paranoico com mania de perseguição e de alguém que mistura realidade e fantasia num quadro que poderá se encaminhar para a psicose. Nas estruturas psíquicas, segundo Freud, nós temos a neurose, a perversão e a psicose. A psicose é a loucura, é a mais grave, mais triste. O comportamento estranho de Goliádio continua. Passa o dia todo fazendo coisas sem sentidos. Estava muito agitado. Não tem noção do que está fazendo, diz o narrador. É barrado no jantar na casa do chefe, para o qual não fora convidado. Insiste que sim, que fora convidado. Faz um papelão discutindo com o criado da casa. Fica sozinho na porta, sentindo-se assombrado. Sai à rua e está convencido de que em todas as janelas, há gente que o espreita. Sempre perturbado, volta para sua casa, mas muda de ideia e volta para a festa. Sentia-se o pior possível. Dentro de si, tudo era um caos. Andou muito tempo de um lado para o outro, perturbadíssimo, diz o narrador. Essa compulsão à repetição também caracteriza o estranho, até já falando, segundo Freud. Goliádico resolve então voltar para o baile, para o qual não fora convidado. É importante isso. Repetimos, na casa do chefe da repartição, cuja filha, a belíssima Clara Ossovievna, a amada imaginária, era cortejada pelos rapazes e era o objeto de desejo de Goliádico. Assim, entra pelos fundos, não sem antes esperar durante 3 horas na porta do serviço, no frio terrível lá em novembro, até perceber que poderá entrar sem ser notado. Entra, faz confusão, empurra um e outro no salão, faz todo tipo de atrapalhada, causando um silêncio só quebrado quando o dono da casa diz que ele deveria ter vergonha, que não fora convidado para o aniversário da filha. Repelido por todos, cambaleia. Depois senta-se num canto, sente qualquer coisa de estranho e desagradável, diz o narrador. Olhou para a sala e percebeu que todos tinham os olhos nele. Está pálido, extenuado, mas ainda assim atreve-se a dançar com Clara. Mas cambaleia, é retirado, expulso da casa, jogado literalmente na rua. À meia-noite estava no cais do Fontanka, fugindo dos seus inimigos e perseguidores, literalmente aniquilado. Era uma noite medonha de frio, vento, neve e escuridão. Não havia viva alma nas ruas. Quer dizer, ele foi jogado pela escadaria, desceu rolando, ficou lá embaixo de noite, e daí a pouco já estava no outro lado da cidade, lá no cais. Aí vem uma narração, aqui um trechinho do Dostoiévski.
a neve, a chuva, toda a agitação difícil de exprimir da tempestade, prestes a desencadear-se no céu de novembro de São Petersburgo, perseguem o senhor Goliádic, já tão acabrunhado com seus próprios desgostos. Não lhe deixaram um instante de repouso. Trespassam-no até os ossos, enervam-lhe os olhos, assobiam-lhe ao rosto, fazem-no sair do passeio. Todos os elementos se unem contra o senhor Goliádic, como se estivessem de acordo com seus inimigos, a fim de que tivesse um dia e uma noite de amargura. Mas nessa noite de tantas desdiças e insucessos, nada o abalou tanto quanto ter sido expulso da casa daquele a quem considerava um pai. Aspas. O Sofia Ivanovitch, meu benfeitor, desde minha remota idade, que em certo sentido substituiu o meu pai, ia me vedar a entrada em sua casa, num momento de alegria familiar e solene para o seu coração de pai. Então ele está, sabe, simplesmente destruído, porque ele foi expulso pelo homem que ele considerava um pai. Assim, perturbado, fraco, querendo fugir dos inimigos e de si mesmo, correndo como louco, chega ao Fontanka e apoia-se na murada. Nesse momento, julga ver alguém apoiando-se também na murada a seu lado. Estaria sonhando? O sujeito estava vestido como ele, e como ele, caminhava apressado pelo cais. Deu-se conta de que já o conhecia, que sabia o seu nome. Deu um grito de terror. Refeito um pouco do espanto, correu para casa. Faltava-lhe a respiração. Perdeu até as galochas. Não percebeu que atravessara a cidade quase toda. Aspas. Sentia-se como alguém que está suspenso sob um abismo e vê a terra esboroar-se a seus pés. Ainda há pouco a terra tremia. Agora ela move mais uma vez, fende-se e arrasta-o para a morte. Ele, desgraçado, não tem força nem presença de espírito para recuar, nem sequer mesmo para despregar os olhos do abismo escancarado. Este o atrai e ele se precipita, abreviando por iniciativa própria o momento da sua perdição. É muito interessante como Dostoiévski, que só tinha 20 e poucos anos, descreve um quadro aqui que é literalmente uma entrada na psicose. É um abismo que o atrai e ele se precipita, né? É muito bonita a descrição, muito triste, né? Teve certeza de que encontraria o desconhecido novamente. E o mais estranho, segundo o narrador, é que desejava esse encontro. Chegou à casa e encontrou o sujeito que chegara antes dele. O desconhecido entrou com a ligeireza de quem conhecia bem o lugar. Petrushka abriu a porta e deixou-o passar, seguido pelo senhor Goliádic. Fora de si, Goliádic sentou-se na sua cama, o que fez também o desconhecido. Então, aqui agora eu vou ter que colocar uma música, porque eu achei uma obra do Schubert chamada O Duplo. E ele vai dizer, ele fez o trecho que eu peguei, é esse quando ele deu o duplo. O senhor Goliádic quis gritar, protestar, mas não pôde, não teve forças. Os cabelos puseram-se-lhe em pé. Sentou-se apavorado. Perdeu os sentidos. Perdeu os sentidos quando estava sentado.
E tinha razão para isso. O senhor Goliade acabava de reconhecer o seu amigo noturno. Nessa peça de Chico, reconhecer o seu amigo noturno. Este não era outro senão ele próprio. Senhor Goliath, um outro senhor Goliath, absolutamente igual a ele e em tudo seu sósia. Então é um momento, né, de muita tensão dramática que o Schubert captou bem. Eu trouxe só isso porque é impossível trazer a peça toda. Este sósia em tudo perfeito do senhor Goliath remete-nos agora ao mito de Narciso, ou seja, a imagem do espelho associada ao que Freud chamou de ego, instância psíquica do sujeito que se embriaga de amor por si mesmo. Agora que nós vemos num período narcísico, né, com tantos exemplos dia e noite que a gente vê, nós estamos vivendo séculos de narcisismo. Então é o ego que se embriaga de amor por si mesmo. É curioso como o narrador prepara cuidadosamente o leitor para o encontro do senhor Goliath com o seu duplo. Encontro que, não por coincidência, se dará à beira do lago, como ocorre na lenda de Narciso. Nesses 5 primeiros capítulos, temos um dia inteirinho na vida do nosso herói. Desde o momento em que ele acorda e leva 2 minutos para ter certeza de que está acordado, até a sua volta tarde da noite ao quarto de dormir. Aí fecha-se o círculo desse dia de caos e de cão. Saiu um, voltaram 2 do mesmo. Saiu um na claridade, voltaram 2 na escuridão da madrugada. Foi, portanto, uma viagem da luz à sombra. Assim, numa outra especulação, poderíamos dizer com Jung que o duplo era, assim, a sua sombra, o lado escuro da psique, que contém os sentimentos mais primitivos, escondidos que a mente rejeita. O lado escuro da lua. Psiquicamente, a viagem foi do si ao si mesmo, do consciente ao inconsciente no sentido freudiano. Como diz Clarice Lispector em Água Viva, e andar na escuridão completa à procura de nós mesmos é o que fazemos. Tá aí uma entendida, né? Se quisesse, o autor poderia ter parado aí, nesses 5 capítulos, e teríamos já uma excelente novela. Mas o jovem Dostoiévski, que tinha fôlego e imaginação grandiosos, o que veio a demonstrar posteriormente em suas obras máximas como Crime e Castigo, O Idiota e Os Irmãos Karamazov, continuou a contar a história desse homem duplicado. Abrimos aqui um parêntese para fazer uma observação. Desde que o senhor Goliath sai de casa para um passeio, na verdade uma aventura, acompanhado pelo servo Pietrushka, e ambos entram no coche, e o servo está sempre a fazer reparos às atitudes do amo, pensamos na dupla Dom Quixote e Sancho Panza. Essa semelhança pode estar na derme do texto de Dostoiévski, pois o livro de Cervantes foi o que ele mais amou. Sem contar a amada imaginária que mencionamos acima, Clara Ossuviegna. E para referendar essa nossa observação, o biógrafo Joseph Frank nos conta que na década de 1840, Dostoiévski foi ridicularizado por Turgenev, que escreveu um poema sarcástico sobre ele, denominado Cavaleiro da Triste Figura, que foi declamado em toda São Petersburgo.
veremos que os traços biográficos de Dostoiévski estão presentes em muitas de suas obras, mostrando seu temperamento nervoso, sensível em excesso e impressionável. Quanto maior o artista, tanto maior o transtorno. Eu gostei dessa frase do crítico norte-americano, dramaturgo Eric Bender, né? Quanto maior o artista, tanto maior o transtorno. Mas, voltando à narrativa, o pesadelo do Sr. Goliath só estava começando, pois já nos dias seguintes, o seu duplo, o seu terror, a sua vergonha, o pesadelo da véspera, estará sentado à sua frente como colega de trabalho na repartição. Teve calafrios, mas há aqui um elemento kafkiano. Ninguém na repartição se espanta com os dois homens idênticos. Não contente de se apossar da casa do Sr. Goliath, o duplo, chamado agora de Sr. Goliath Júnior, aposta-se dos papéis do trabalho do Sr. Goliath, sênior, assim chamado, e o ridiculariza perante os colegas, prega-lhe peças no restaurante, faz todo tipo de atrocidade com ele. Ele apronta todas, sabe? Parece um espírito maligno. Todo lugar que o Goliath chega, o outro já está. O interessante é que o Sr. Goliath ressignifica a situação e pensa que pode não ser tão mal assim, que eles podem ser, e que há irmãos gêmeos idênticos, como duas gotas d'água. Ele pensa em irmãos siameses, mas tem pesadelos revelando a ambivalência dos seus sentimentos, amor e ódio simultâneo. Há um movimento de atitude passiva e ativa. Ora mandado. Mandado primeiro, ora. Então a situação fica nesse vai e vem. Mas o Sr. Goliath sempre encontra forças para lutar contra o impostor, o seu duplo. Recarrega as baterias, pois a derrota torna-se para ele combustível para uma nova luta, assim como Dom Quixote e seus moinhos de vento. Sentia um prazer que era quase voluptuosidade em arranhar as suas próprias feridas. Digo eu, né? Esse é o narrador. Aí eu digo, mostrando o seu masoquismo. Perturbado, dormindo mal, vive dias e noites de pesadelo durante 4 dias, vendo seu duplo em todos os lugares, multiplicado, perseguindo como um bando de patos absolutamente iguais. Chegou a desafiá-lo para um duelo. Perguntamos, aqui agora eu pergunto e vocês também, por que os colegas da repartição e o servo Pietrusco não se espantam com a mórbida semelhança entre os dois? Estariam vendo o duplo ou só Goliath que o via? Seria alucinação? O Goliath chegou mesmo a pensar que algum feiticeiro havia feito um sortilégio ao toda a gente. Perguntamos ainda, se só o Sr. Goliath viu o seu duplo, que tipo de fenômeno ou patologia o acometia? Para respondermos, especialmente a essa última pergunta, é preciso voltarmos à cena em que o Sr. Goliath foi posto porta fora, jogado pelas escadas, ficando caído e sozinho entre lágrimas no meio da rua. Para Freud, as características relevantes na origem da paranoia, particularmente entre os indivíduos do sexo masculino, são as humilhações e desconsiderações sociais. E essa humilhação foi insuportável para Goliath, porque aconteceu na casa daquele a quem considerava um pai. Para Freud, a fixação na imagem paterna, que é um conteúdo inconsciente de quando a criança tem até 3 anos, que é a fase pré-edipiana, essa fixação pelo pai será responsável pelo sentimento de gratidão e admiração pelo pai. Assim foi Goliath com o chefe. Né? Ele fez ele identificava o chefe, né? O pai, na figura do chefe.
Há também uma identificação, pois o pai é internalizado como o ideal do ego, seria o superego, né? Para Lacan, o pai representa a lei na ordem simbólica. Todo o estudo de Lacan, né, essa lei é com L maiúsculo, porque nós estamos inseridos na cultura, né, que ele chama de grande outro, né, já nascemos inseridos numa cultura e vivemos cercados por leis. Nós seguimos leis o tempo todo, né? E o homem só fica inserido nessa cultura, nessa ordem simbólica, ele aceitando as leis. Muito mais que a figura paterna, aqui é o Lacan. O nome, a função paterna é que importa, pois é instância protetora. Quer dizer, não precisa ser o pai biológico, né? Muitos alunos têm uma adoração por professores, porque veem há uma identificação, uma função, psiquicamente protetora, essa função. A falta dessa metáfora, desse nome do pai, sabe, na terminologia de Lacan, é que desencadeia a psicose. A psicose se dá pela linguagem de Lacan, pela foraclusão do nome do pai. Assim, o senhor Borodyatsky sucumbiu à sua falta original. Faltou a ele no momento em que desejava ser incluído, aceito pelo pai, entre aspas, ser admitido numa ordem social e simbólica, ele foi rejeitado, foracluído na expressão de Lacan. Aqui vocês poderiam até perguntar, então, uma pessoa rejeitada que tem essa situação pode ficar louca? Resposta do Lacan: não fica louco quem quer. Frase dele. Porque é preciso ter a clivagem. Né? Se eu jogar esse vaso no chão, ou se for de cristal, ele vai partir onde ele tem de partir. Na clivagem, no veio. Então só fica louco quem tem a predisposição, já tem essa clivagem. Porque aí, com um acontecimento exterior muito forte, todo mundo conhece casos de ex-combatentes, soldados que voltam da guerra e passam pela mesma situação horrenda. Uns se inserem novamente na sociedade, outros ficam perturbados, doentes para o resto da vida. Então, não fica louco quem quer, é preciso ter a clivagem, né? Então, isso é o Lacan, né, que é um estudo, nossa, é fortíssimo, né, que são os rudimentos. Nessa obra, é outra coisa que a gente tem que se lembrar. Quando ele saiu de manhã, alguma coisa nele mesmo já estava antecipando, preconizando essa loucura. Ele havia alugado roupas muito chiques para fazer bonito na festa. Ele estava todo arrumado. Alugou roupas para o servo dele. Alugou um coche. Pegou 600 rublos, que parece que é uma boa quantia de dinheiro que ele tinha pagado. As notas eram altas. Ele passou no estabelecimento comercial e mandou trocar por notas de valor menor para encher a carteira e pôr no bolso para todo mundo saber que ele tinha muito dinheiro. Ele começou a fazer coisas completamente absurdas. Entrou numa loja fina, escolheu os objetos mais caros, mandou separar, disse que buscaria depois, sabendo que não iria buscá-lo. Aqui, se a gente quiser, também há um estudo do falso self, embutido nisso, que é uma teoria do Winnicott, a pessoa que deseja se passar por outra, né, que é uma defesa do próprio ego, contra a sua impotência, a sua pequenez. Então, ele faz isso tudo. E ele sabia que ele não tinha sido convidado. Ele sabia, ele foi, insistiu em que seria convidado, mas não foi. Então, está tudo engendrado. Né? Toda uma situação pronta para eclodir lá na frente. Nessa obra, Dostoiévski, sobre aquela fase do não sou eu, né, que eu queria comentar. Quando ele diz não sou eu, o sujeito só apontou, como que diz, oi, como vai, né? Dá um tchau, não sou eu. Quer dizer, ele já estava se sentindo outra pessoa, com aquelas roupas, com tudo aquilo que já disse, e porque ele já se sentia excluído desse mundo, ou daquele mundo social. Ele já estava preparado inconscientemente
para o desastre que aconteceria depois. Nessa obra, Dostoiévski abre fendas na psique para ver o que há dentro. Ao dividir o personagem em dois, revelou talvez dois desejos: o de aceitação pela alta sociedade, como aconteceu com Goliálic, e o de crítica à impostura dos que perderam o amor próprio, tema que lhe era caro, segundo o biógrafo Joseph Frank. Esta obra revela ainda a duplicidade de Dostoiévski em ver a autoridade como o ideal do ego, o superego, segundo Freud, e também o seu contrário, o de ver o indivíduo esmagado por essa mesma autoridade, fato comum na Rússia dos czares. A vitória do jovem Goliádic sobre o senhor Goliádic nos diz muito, do ponto de vista político e ideológico, sobre a vitória do indivíduo que se beneficia da bajulação dos poderosos, e do ponto de vista psicanalítico, sobre o desejo narcísico do ego de imortalidade, como já mencionamos. E o fato de o outro ser jovem, ele caiu na preferência dos colegas, do chefe, né? Então é uma crítica aqui também do Dostoiévski. E essas personagens divididas seriam apenas o começo das grandes personalidades divididas de Dostoiévski. Exemplo de Raskolnikov, Ivan Karamazov e ainda de várias personagens de contos, em que ele atribui tão somente ao indivíduo a culpa por suas anomalias e não a forte pressão social, deixando o leitor refletir sobre a questão, como disse Frank. Mas não poderíamos encerrar sem falar do momento culminante de nossa história, aquele em que Goliádic Júnior beija o rosto de Goliádic Sênior. Após muitas peripécias, ele andou, gente, esses 4 dias, ele andava dia e noite para lá para cá, e no final, né, dessa 4ª noite, ele vê-se novamente à noite em frente à casa do ministro. O chefe tinha o posto de ministro, aquele a quem considerava seu pai. A casa estava cheia de gente e todos acenavam das janelas para ele, chamando-o para subir. Quis esquivar-se, mas não conseguiu. Foi levado pelo malandro do sósia à presença do ministro. Em meio à grande comoção, perdeu os sentidos. Isso também acontecia muito com Dostoiévski. Como ele era epiléptico, né, ele não suportava ver coisas muito fortes. Ele desmaiou muitas vezes na prisão, naquele tempo que ele passou na Sibéria. Foi apresentada uma jovem belíssima da sociedade, desmaiou. Então aqui parece que ele se coloca um pouco, né? Em meio à grande comoção, perdeu os sentidos. Voltou a si e viu-se cercado por todos. Aí aconteceu o grande momento. Todos em círculo, em volta dos grupos, viram o beijo de Judas. Goliádic Júnior deu um beijo sonoro e pérfido no rosto de Goliádic Sênior. E, julgando ver uma multidão de Goliádics, o senhor Goliádic é retirado de lá pelo seu velho conhecido, o médico Christian. Aí o doutor vai entrando no salão, o doutor que o levará, não sem antes ser empurrado pelo seu duplo covarde para dentro da carruagem. O outro ainda tripudiou, ainda empurrou o senhor dentro da carruagem. Então é um romance, até acho que a melhor classificação seria mesmo novela, porque a história só se desenvolve para frente, não há flashback, não há explicações da infância, da vida, não muda o foco narrativo, nós estamos sempre em cima dele, sabe, como num thriller assim. Então foi o segundo livro, né, já disse, o segundo romance do Dostoiévski, e causou esse rebuliço todo, ele ficou até doente, foi muito criticado.
criticado, porque toda essa literatura estava, na verdade, criticando o iluminismo alemão, não só alemão, o iluminismo do século XVIII, do fim do século XVIII. Então vem as histórias todas macabras, vem muita história para contrariar a razão, sabe, a poesia da razão do fim do século XVIII. Então Dostoiévski foi também o precursor, né? Ele sofreu aqui com a má crítica no começo. Assim, encerrando aqui dentro do horário, nesse ano de 2019, prestamos aqui a nossa homenagem pelos 80 anos de morte de Freud, em setembro, né? Completam-se os 80 anos. Ele morreu com 83 anos de idade e também 80 anos de morte do Otto Rank, que morreu aos 55. Ambos mestres da psicanálise, cujas mentes brilhantes continuam a nos iluminar com seus estudos e descobertas sobre o enigma que é a mente humana. E ao grande Dostoiévski, que não gostava de sorrir, pois dizia que não combinava com ele, que escreveu as páginas mais pungentes da literatura sobre o sofrimento humano e sobre a alma sofredora russa. Muito obrigada. Muito obrigado, Vera, mais uma vez. Como eu disse no começo, a Vera Lúcia vai responder algumas perguntas, né? Então, por favor, quem tiver interesse, caminho, Rogério, por favor. Parabéns pela sua brilhante exposição. Obrigada. Vera, você prova que muito mais do que uma grande leitora de Dostoiévski, você é uma dostoiévskiana. Você é no sentido mais honroso que essa expressão possa ter. E durante a sua explanação, Vera, tão clara, tão objetiva, como é próprio da grande professora que você é, me vieram à lembrança dois livros, Angústia, de Graciliano Ramos, e Os Ratos, de Dionélio Machado, que não por coincidência, além de grande escritor, era psiquiatra. Eu gostaria de saber como você sente a presença de Dostoiévski na literatura brasileira, a influência que ele possa ter exercido sobre escritores. Eu citei dois, Graciliano e Dionélio Machado. Eu concordo plenamente. O Angústia, do Graciliano, né? Eu mesma fiz um trabalho sobre ele e digo que é o nosso romance dostoiévskiano. E aquela angústia do sujeito que está esperando ser preso, cometer um crime e não sabe se vão chegar de manhã, tarde, de noite, fica trancado. O clima é exatamente o mesmo. Então eu vejo, sabe, não sei se, eu não consegui saber se Graciliano leu Dostoiévski, se leu bastante, sabe? Eu li tudo sobre ele, vi as leituras dele. Ele era louco, apaixonado por essa de Queiroz, era o autor favorito dele, mas não me lembro, vou até pesquisar de novo, vou procurar isso, se alguém souber aí pode falar, eu não me lembro. Mas ele recriou o clima exatamente, eu vejo uma influência enorme, se não foi aquela história da coisa que paira no ar, né? E concordo com Os Ratos, que tem o mesmo ritmo. Os Ratos do Dionélio é o mesmo ritmo dessa novela aqui. O sujeito, sabe, fica alucinado para conseguir um dinheiro, né? Para pagar o leite e anda para cá, anda para lá. Ele anda o dia inteiro em Porto Alegre. Eu não li recentemente, mas até trabalhei com livro antigamente. Então eu gostei e concordo com a sua observação. E esses dois livros, eu acho que se a pessoa quiser, pode pegar e fazer paralelos, né? Porque o clima em Angústia é pesado. O outro, eu acho que só é tenso. Não tem o mesmo peso psicológico desse filme, sabe? Pela profundidade da exploração do tema. Diga. Duas observações iniciais. Assim. Eu andei pesquisando a primeira edição da Crítica da Razão Pura do Kant. E tem umas 120 páginas que desapareceram nas edições que correm pelo mundo. Tá? E naquilo que desapareceu,
ele faz uma distinção clara entre o eu matemático e o eu empírico. O matemático é 1 igual a 1, o empírico nunca é 1 igual a 1. Um discípulo dele, Fichte, em 1794, desenvolve essa teoria de que, em contrapartida ao eu tenho o não eu, e o eu constitui o não eu, e o não eu constitui o eu. Né? Então você tem duas assertivas antitéticas que são as duas verdadeiras. Tá? E daí, o não eu participando do eu, nós temos a descoberta do inconsciente em 1794 na filosofia. Tá? Isso é pouco reconhecido. Mas o que me atrapalha nesse romance do Dostoiévski, eu queria ver sua opinião, é que, por um lado, eu poderia achar que nós temos a descrição de uma alucinação e que, no fim, o sujeito é levado para o sanatório, né? E todas aquelas presenças do outro dele, o alter ego dele, nunca aconteceram, só aconteceram dentro da cabeça dele. Mas o romance conta como se tivesse acontecido. Né? Por outro lado, a gente sabe que Dostoiévski é um cara cristão, assim, e, portanto, ele, no fundo, prezava a unidade do eu dado pela alma. Tá? E foi por isso que o Kant teve que tirar aquelas partes todas, entendeu? Porque essa unidade é uma unidade de consciência, entendeu? E o nosso eu, se há um eu inconsciente em nós, né, nós não somos essa unidade. Nós somos bipolares nesse sentido. Né? Mas haveria uma outra solução para o romance, no sentido de deixar mais claro que aquilo eram fantasias, porque o Dostoiévski conta como se realmente aquela outra figura, o segundo, né, o alter ego, existisse de fato. Né? E ele pudesse fazer as coisas que o primeiro não queria fazer e não podia. Né? E, então, ele é como se fosse um sonho, uma sombra em torno da quadra de vaga. Né? Mas isso, de certo modo, o leitor tem que fazer, de certo modo, por si, a contracorrente do que o Dostoiévski conta. Porque ele conta como se o outro realmente existisse. Como é que você vê essa contradição? Bom, eu li alguns trabalhos, eu não gosto de ler nada antes de eu fazer o meu trabalho, às vezes não, eu sou muito Maria vai com as outras, não vão me influenciar, que muito meu foco, né? Mas eu fiz, depois fui ler. Aí achei trabalhos todos literários, uns lá de Porto Alegre, da mais alta qualidade, todos seguindo o Badikin, seguindo canalização, vendo a duplicidade na linguagem, vendo os ambientes como duplos, tudo no livro é duplo. Mas nenhuma explicação me convenceu, porque, para mim, quer dizer, eu ando estudando esses assuntos, para mim ficou muito claro que ele entrou na psicose. Então, só ele via tudo, sabe? Então, aquilo tudo era fruto da grande imaginação dele, e ele foi sendo tomado, invadido, né? O sujeito, como disse Lacan, ele é varrido pela linguagem na psicose. Ele fala o tempo todo, fala. Então, ele é tragado. Então, para mim, todo o cerne da questão aqui foi o nome do pai. Quando ele foi jogado porta fora da casa daquele homem, daquele senhor, que era tudo para ele, ele que já estava por um triz, ele desenvolveu e entrou em psicose. Então, eu vou ficar com a explicação da psicanálise, e sobre isso que você começou mencionando, essa semana nós estávamos lendo, eu e as meninas lá no grupo de estudos, Lacan falando exatamente desse inconsciente aí do Kant. Depois eu vou achar o texto e vou te mostrar. Tá? O Lacan é complicadíssimo. Não, já acabei. Eu chamo de Lacão. Ele tem uma língua que se chama lacanês. Mas o homem era um gênio, o que eu posso fazer? Ele sabia todas as línguas, sabia filosofia, sabia matemática, sabia literatura, tudo que é coisa. Lacan era terrível. Então, quando ele cria uma teoria dessa, sabe? Então, ele nos força a estudar um monte de coisa. Mas eu vou olhar a do Kant e vou te falar depois. Muito obrigado, Vera. Mais alguma intervenção? Eu queria só acrescentar, se você permite, uma footnote aí, Dionélio Machado,
Dionério, sim. Dionério Machado. É. Graciliano Ramos. Graciliano. Um outro do Machado de Assis. O Espelho. Sim. Esse Exatamente. Eu estava ouvindo sua palestra e estava me lembrando desse ponto Machado de Assis. Estudadíssimo na psicanálise do Espelho. Né? Então eu acho que vale. O Rapos tem tudo a ver com o que você falou. E claro que leram. E Graciliano, na própria edição comemorativa do Angústia, que é a edição dos 75 anos do Angústia, diz lá claramente que era leitor do Dostoiévski. Ele tem só mais uma coisa. Em Graciliano, se o leitor não for assim, experiente, não lê Angústia. Porque ele não, o narrador não facilita. Então ele passa de um tempo presente, um tempo da narração, sabe? Para um tempo do pensamento, ele faz um fluxo de consciência. O texto fica num vai e vem, o tempo passado, o tempo presente. Não ajuda. Aí naquele ano e tal. Não é esse tipo. Então ele vai, volta nessa busca mesmo do pensamento. São leituras fundamentais na literatura brasileira, tanto Ratos de Dionério Machado quanto Angústia de Graciliano. Mas também este conto machadiano, eu o vejo fortemente Dostoiévskiano, quer dizer, é muito estudado o Espelho, né? Então, pelo Narciso também. Tem tudo a ver com a questão do duplo. Então, e aí, mais uma coisa que é a seguinte, você citou esse ano 80 anos da morte de Sigmund Freud, né? Sim. 80 anos da morte do Otto Rank, né? Isso. Mas aí o nascimento que nos recaba todos os escritores brasileiros, que é os 180 anos do nascimento de Machado de Assis. Nasceu em 1839. Então, eu queria fazer esse registro porque... E o Zé de Alencar, 1929. Pois é. Mas... 1829, legal. 1829. Esse seria o 190, então. Isso. Machado são 180 esse ano. Então, eu queria mais uma vez, Vera, ele passar um certificado que traduz a gratidão da Anne, pela renovação da erudição que você traz aqui para nós, sempre que vem falar aqui. Temos orgulho, a direção desta casa tem orgulho de, nesses 5 anos seguidos, você esteve aqui conosco. Imagina. E convidar a todos para confraternizar com a Vera no foyer da Anne. Alguém ficou com a indagação para ser feita? Às vezes eu sou um pouco atrapalhado pela luz do... tem uma luz aí. Mas enfim, eu já vi que houve indagações do Caminho, do Flávio, mais alguma? Zé Peixoto, você estava levantando a mão aí? Não? Então, com isso... Não. Não. Assim, deve ser uma parada para terminar. Vamos comer, tomar um vinho. Vamos para o que interessa. Não é bem o caso, né? Então, muito obrigado a todos mais uma vez. E nós voltaremos aqui daqui a 2 semanas para uma noite tão importante quanto esta, que é do lançamento do nosso livro Quintas Literárias 2018, que tem a presença como autores de vários dos que estão aqui presentes. Então, eu acho que é um livro que, mais uma vez, honra a nossa casa e honra a cultura brasileira. São textos de excelência, inclusive tem coisa sua. Tem livro, tem vários aqui presentes. Então, muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos.